Vamos agora falar um pouco sobre tempo e medida de tempo. Esse é um assunto dos mais interessantes, porque, a rigor, nós ainda estamos diante de várias questões relativas ao tempo. O tempo é subjetivo, como alguns defendem, uma construção da nossa mente. É muito difícil entender esse conceito. Nós adquirimos esse conceito por vivência, pela nossa experiência no cotidiano. Mas sabemos que o tempo também pode ser caracterizado por algumas propriedades, algumas características, né? O tempo é absoluto ou relativo? Essa é a questão fundamental. Na mecânica newtoniana, adotamos, esposamos o ponto de vista de Newton, que o tempo é absoluto. Na mecânica newtoniana, vamos adotar o tempo absoluto. Hoje sabemos que o tempo é relativo, mas não importa. Na mecânica, o tempo é absoluto. Como diria Newton, o tempo não tem qualquer relação com algo externo a ele. É neste sentido. E, aliás, o tempo é o mesmo para qualquer referencial, não importando a velocidade relativa entre dois referenciais, o tempo é o mesmo para um e para o outro. Tempo é absoluto na mecânica newtoniana. Uma outra propriedade diz respeito à homogeneidade. Se as coisas acontecem hoje como aconteciam no passado, se uma pedra cai com a mesma aceleração da gravidade hoje ou ontem, essa é uma questão muito interessante, porque a partir dessa propriedade nós podemos demonstrar que a energia é conservada. Podemos aí indagar sobre uma série de coisas, né? O tempo tem uma flecha, ele sempre vai para a frente. Veja só a nossa vida. Nascemos, crescemos e morremos, sempre nessa ordem, mas nunca na ordem inversa. Não existe como inverter o filme. Hoje entendemos melhor essa questão da flecha do tempo. E acreditamos essa propriedade a uma outra propriedade relativa à entropia. Então temos aí muitas questões interessantes, né? Nós podemos viajar no tempo, voltar para o passado. Alguns filmes exploram essa possibilidade. E ainda é uma questão de investigação científica. O estudo do tempo, portanto, é da maior relevância. Eu estou aqui chamando a atenção para o fato de que, na mecânica newtoniana, adotamos o tempo como sendo uma grandeza absoluta. Além disso, nós sabemos, a despeito de não sabermos definir bem o tempo, nós sabemos como medir o tempo. E é isso que importa do ponto de vista da mecânica newtoniana. Medir o tempo com precisão cada vez maior. A medida do tempo, com uma grande precisão, contribuiu muito para as grandes navegações. Isso acontece até hoje, em relação, por exemplo, ao GPS. O fato é que nós medimos o tempo utilizando instrumentos conhecidos como relógios. Na verdade, qualquer fenômeno periódico pode ser utilizado como um relógio. Aqui temos, por exemplo, um relógio de sol, localizado na USP, e o fenômeno periódico aqui são os dias que sucedem às noites, ou as noites que sucedem os dias. Então, olhando a imagem projetada ao longo do dia, nós podemos medir o tempo, medir a hora. Claro que podemos utilizar outros instrumentos também, né? O fato é que o tempo pode ser medido utilizando uma unidade padrão. Hoje, a unidade padrão de medida do tempo é o segundo no sistema internacional de medidas, né? E o segundo, hoje, ele é definido como sendo a duração de um certo número de períodos da radiação
do átomo de césio. Então, hoje, nós definimos assim essa unidade de tempo. Antigamente, 1 segundo era 1 sobre 86.400 do dia solar médio, de sol a pino, até o sol a pino do dia seguinte. Mas não, temos aqui uma unidade reprodutível em qualquer lugar do universo. Claro que podemos utilizar ainda o milissegundo, o microsegundo, né? Temos aqui, então, várias alternativas.